Bom, pessoal, vamos lá agora para o nosso último tópico. O último tópico do o conteúdo que eu enviei para vocês, né? Que trata da remissão. Remissão com 2 S's, né? É essa remissão que o nosso código trata a partir do artigo 385, que é meio também indireto de extinção das obrigações, tá? Muito bem. Já para fazer a explicação nesse vídeo, então vamos partir das duas formas de remissão. Nós temos a remissão com 2 S's, que significa perdão, tá? E é isso que nós vamos tratar, é isso que o código trata, da remissão com 2 S. Vejam bem, ó, como que a escrita aqui pode fazer toda a diferença, tá? Então, remissão com 2 S significa perdão, e a remissão com C cedilha significa resgate, significa pagamento. Olha a diferença, tá? Então, remissão com 2 S é ato do credor, é o credor que pode perdoar uma dívida. Tá? Então, remissão com 2 S, perdão é ato do credor, é ele que tem o crédito, ele tem a titularidade do crédito e é ele então que pode dar esse perdão, ok? Agora, a remissão com C cedilha, que é o resgate, significa pagamento, aí é ato do devedor, é o devedor que pode pagar, que pode efetuar a quitação, ok? Então, só fazendo essa diferença. Mas a remissão que é tratada nesse capítulo, né, como modo de extinção da obrigação, não é essa quitação, né? A quitação deve tratar ela ao pagamento, tá? Então, é essa remissão com 2 S, que significa perdão, ou seja, é uma liberalidade efetuada pelo credor, né? Ele não precisa fazer isso, por isso que é uma liberalidade, né? Consistente em exonerar o devedor do cumprimento da obrigação, ok? Ele dá o perdão e ele exonera o devedor, né? Ele libera o devedor de efetuar o pagamento, de efetuar o cumprimento, porque eu perdoei, tá? Então, esse perdão, essa remissão, ela pode ser total, né? Perdão todo da dívida, ou pode ser perdão por parte. Ah, eu tô boazinha, mas nem tanto, eu vou perdoar uma parte só. Então, essa remissão pode ser total ou parcial. E ainda, ela pode ser expressa ou tácita, né? Expressa, quando o próprio credor, ele dá essa declaração, né, de perdão, de remissão, por meio de instrumento público ou um escrito particular, né, dizendo, ó, por meio desse documento eu, né, estou perdoando a dívida do fulano de tal, né? Então, efetua-se a remissão nos termos aqui dos artigos 385 e seguintes. Então, essa é a remissão expressa, escrita, declarada, né? Agora, pode ser que essa remissão também seja tácita, que decorre não de uma declaração expressa, mas de um comportamento do credor, né? Um comportamento que é incompatível com a qualidade de credor, por traduzir inequivocadamente, né? Uma intenção liberatória, como por exemplo quando ele se contenta com uma quantia inferior e ele dá uma quitação como se fosse o total, né? Ele destrói, ó, eu tenho aqui um documento que representa a dívida, uma promissória, e ó, eu rasgo essa promissória na frente do devedor, ou seja, eu estou perdoando, eu não estou dando uma declaração expressa de perdão, mas eu estou com o meu comportamento dizendo, né, indiretamente que estou perdoando, tá? Então, seria a remissão tácita, que decorre desse comportamento. E ainda, nós temos a remissão presumida, quando deriva de uma expressa previsão legal, que é o que está previsto no artigo 386 e 387, que a gente já vai ver, ok? Então, vamos lá. Só que nós temos aí alguns requisitos para que ocorra essa remissão ou perdão da dívida. Então, primeiro requisito, esses 2 requisitos são simultâneos, eles devem acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, o primeiro requisito é o ânimo de perdoar, né? Então, é a intenção de perdoar, tá? O ato de perdoar é uma manifestação de vontade, uma manifestação volitiva. Então, em regra, ela deve ser expressa, em regra, né? Mas se admite excepcionalmente o perdão tácito, né? A remissão tácita, como a gente acabou de ver antes aqui nesse conteúdo, né?
não somente a capacidade jurídica, mas a legitimação para dispor do referido crédito como requisito de validade. Ou seja, eu demonstro essa intenção, muitas vezes não de forma declarada, mas de forma com o meu comportamento. Mas a vontade, ela tem que ser expressa de alguma coisa, entendeu? Ainda que o perdão não seja expressa, o ânimo, a intenção, ela vai ser manifesta de alguma forma, ok? E ainda, olha só que interessante, né? Como requisito também simultâneo, nós temos a aceitação do devedor. Veja bem, é requisito, né? Eu perdoo, mas no perdão de dívida, eu preciso da aceitação da outra parte, tá? E é o que nós temos no artigo 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor, tá? Então, depende da aceitação, da concordância do devedor. Extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Se tiver um terceiro garantidor, aí é outra situação. Não pode ocorrer em prejuízo do terceiro, tá? Então, essa aceitação, ó, por que ela deve ocorrer? Por que depende da aceitação? Porque nós temos outras situações jurídicas que podem decorrer dessa obrigação, né? Por exemplo, né, o credor que não quer ficar devendo favores, que não quer ficar vinculado, né? Tem aquele devedor que fala assim, eu devo, não, eu não quero perdão, eu quero pagar, né? Então, depende dessa aceitação, ok? Então, ânimo de perdoar, né? A intenção volitiva, a manifestação da vontade e também a aceitação por parte do devedor. Ok? Vamos completar aí, artigo 386, a devolução voluntária do título da obrigação, ó, aí nós vamos tratar da remissão tácita, né? A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular prova a desoneração. Então, seria a remissão tácita, ok? E aí o artigo 388 vai falar da remissão a codevedor. O que é o codevedor? Lembram lá das situações? Eu posso ter mais de um devedor no polo passivo, né? Então, eu posso ter vários codevedores. Eu tenho lá o credor de um lado e do outro lado da obrigação eu posso ter mais de um devedor. Eu tenho mais de um devedor, eles são chamados codevedores. Posso ter co-credores ou codevedores. Nesse caso, então, codevedores, tá? Então, a remissão, o perdão a codevedor, na forma do artigo 388, é válido, mas impõe, às vezes, um reequacionamento da dívida com dedução da parte remitida, da parte perdoada. Então, imagina que esse credor, ele perdoe a parcela, né, do codevedor. Então, imagina lá que os dois são codevedores, tem dois devedores, codevedores, né? Não se trata de obrigação solidária, porque daí é outra situação, né? Presume-se, então, se não for obrigação solidária, que, vamos imaginar que essa dívida seja de 100, existe codevedor, que cada um desses dois deva 50, tá? Não se tratando de dívida solidária, vejam bem, né? Porque senão o perdão a um importa no perdão a todos. Aí, então, nesse caso, se ele está perdoando de um codevedor, por que vai ter que haver o reequacionamento da dívida? Porque o outro vai continuar devendo, mas só a cota parte dele, entendeu? Então, olha o exemplo aí. A, B e C são devedores solidários. Aí eu tenho aí até uma questão da solidariedade, da quantia de 300. D, por sua vez, perdoa a dívida de C. Nesse caso, subsistirá a solidariedade em face dos dois. Então, aqui está dando exemplo de solidariedade, mas eu tenho mais dois co-devedores, que estarão obrigados ao pagamento de 200. Vejam bem, nesse caso, a solidariedade não persiste com relação à totalidade da dívida. Por quê? Porque houve o perdão a um dos co-devedores, tá? E aí essa cota parte deverá ser abatida, né, do devedor perdoado, que seria o equivalente a R$100. Então, artigo 388, ó. A remissão concedida a um dos co-devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remitida. Então,
pode haver a remissão a um dos cocredores? Pode. Só que aí, se for o perdão apenas a um deles, deve haver a readequação da parte devida com relação aos demais. Ou seja, eu não posso cobrar a parte devida daquele que foi perdoado, eu não posso cobrar isso dos demais. Eu perdoei 50, tá perdoado, eu não posso cobrar. Se a dívida era de 100, eu não posso cobrar 100 agora daquele que ficou, entendeu? Porque eu perdoei aquela pessoa e aí a cota parte correspondente àquele perdão deve incidir e deve gerar os seus reflexos com relação àquele que continua na obrigação, certo? Então é muito tranquilo essa parte da extinção das obrigações, ainda que seja de forma indireta, vocês puderam perceber. Nós temos aí alguns detalhes que a gente procurou tratar aí por meio dos artigos, mas, né, com relação ao conteúdo que eu enviei para vocês, então nós finalizamos agora por meio da remissão e eu vou conferir agora as datas, né, de avaliação com vocês e aí a gente vai conversando apenas com relação ao trabalho de avaliação, beleza, pessoal? Me dê um feedback dessa finalização de conteúdo. Veja se ficou alguma coisa, né, pendente. Não foi a forma que a gente escolheu, né, mas é uma forma que a gente precisou assimilar com relação ao modo de ensino, né? Então eu fico à disposição de vocês, me enviem, nós vamos conversando aí pelo WhatsApp para a gente finalizar, ok? Um abraço a todos vocês.